Olá, alunos! Meu nome é Adriele, sou professora de Geografia e o tema da nossa aula de hoje é paisagem. No seu dia a dia, você convive com diferentes paisagens. A da sua casa, da rua onde você mora, da escola em que estuda, da televisão, do computador, paisagem de outros lugares do Brasil e do mundo. Geralmente as pessoas chamam de paisagem aquilo que consideram bonito, como uma cachoeira ou uma praia. Mas para a geografia, paisagem não se resume a isso. Ela é o conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos e percebidos em um determinado local. Paisagem é tudo aquilo que a gente vê, tá? É um lugar bonito, uma cachoeira. Em todos os lugares que vocês passarem, vocês vão observar diferentes paisagens. A análise da paisagem revela ou omite informações de forma a denunciar características econômicas, políticas e culturais que estruturam o processo de formação e organização do espaço social. Afinal de contas, o espaço geográfico é o resultado de uma complexa interação entre a sociedade e a sua paisagem. É interessante observar que as paisagens apresentam aspectos e elementos referentes ao presente e ao passado, que muitas vezes convivem em um mesmo espaço. Se observarmos, por exemplo, a paisagem de uma cidade histórica, podemos notar elementos do passado que foram conservados em conjunto com aspectos do presente ou que surgiram em tempos mais recentes. Assim, é possível comparar essas paisagens e observar ao menos algumas de suas principais características, como a sua arquitetura, estilos culturais e outros. Aqui nessa imagem, nessas duas imagens, a gente pode ver, né, ali o bar municipal aqui de Rio Branco, Acre, na década de 50, e atualmente, se observarmos bem as duas paisagens, podemos ver, né, que muitas coisas foram preservadas, como por exemplo a localização, né, do bar continua a mesma, e outros aspectos também. Pessoas que antigamente frequentavam o bar, né, e atualmente continuam frequentando. Além do mais, a paisagem carrega consigo aspectos naturais e também aspectos culturais ou humanizados. O que são esses aspectos humanizados? São, né, as modificações feitas pelo homem. Quando uma determinada área é formada apenas pelos elementos da natureza, falamos de uma paisagem natural. Mas quando ela apresenta alguma intervenção humana, então falamos de paisagem cultural, também chamada de paisagem humanizada, como eu falei para vocês. Paisagem natural, em resumo, né, é todas aquelas paisagens que têm florestas, cachoeiras, toda paisagem que não teve intervenção humana ou pouca intervenção humana. E a cultural ou humanizada são aquelas paisagens que o homem já mexeu ou já modificou. Aqui podemos perceber os elementos das paisagens naturais, tá? São aqueles construídos pela ação da natureza, como eu já havia falado. Formas de relevo, que são as montanhas, as serras, planaltos e planícies. Hidrografia, que são os rios, os lagos, oceanos e mares. E a vegetação. Aqui nessa imagem a gente tem aí a Chapada dos Guimarães, tá? É uma imagem que ela possui elementos naturais e, portanto, ela é uma paisagem natural. Os elementos culturais pertencem, né, às paisagens culturais ou humanizadas, como eu já havia falado. São aqueles construídos pelos seres humanos, como as casas, os prédios, as pontes, as rodovias e as plantações. Aqui nessa imagem a gente tem aí uma foto, né, ali do alto do rio, das pontes, né, a bandeira aí do Acre. Tá? E a gente pode ver nessa imagem que ela tem muitos elementos humanizados, é uma paisagem humanizada, porque ela tem muitas modificações feitas aí pelo homem. Além desses, a paisagem apresenta também elementos invisíveis. O que são esses elementos, né? São elementos que podem ser percebidos pelo observador, que é os barulhos dos automóveis, os cantos dos pássaros, os odores da poluição e a relação entre as pessoas. A paisagem cultural, também chamada de humanizada, como eu já havia falado, ela é muito importante para a compreensão do mundo e do lugar onde vivemos. Porque além de ela revelar aspectos da natureza, ela apresenta um registro da história, do modo de vida das pessoas que ali têm habitado,
como eu dei exemplo para vocês ali do bar municipal, e nessa imagem também temos ali o novo Mercado Velho, né, onde muitas pessoas aqui da cidade vão lá para se encontrar, vão para comer, né? Então, essa imagem aí do novo Mercado Velho, né, onde houve uma reforma, e a gente pode ver muitos aspectos culturais aí que foram preservados. As paisagens, elas estão em constante transformação pela ação da natureza e do ser humano. A ação da natureza na modificação da paisagem pode ser lenta, como o desgaste de uma rocha pela ação das águas ou dos ventos, ou rápida, como uma erupção vulcânica. Os seres humanos também transformam as paisagens, criando um campo de cultivo, asfaltando uma rua, construindo ou derrubando casas e edifícios, tá? Isso aí a gente está falando das paisagens culturais ou das paisagens humanizadas. Nas paisagens ficam registrados a história e o modo de vida das sociedades que vivem ou viveram em determinados locais. As intervenções humanas podem modificar significativamente uma paisagem, desde sua degradação ou até mesmo recuperando-a de impactos causados por fenômenos naturais ou pelo próprio ser humano. Dentre os principais impactos ambientais negativos causados pelo homem, a gente pode aí citar alguns, né? Como a diminuição dos mananciais, a extinção de espécies, inundações, erosões, poluição, as mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, né, proveniente aí das queimadas, chuva ácida, agravamento do efeito estufa e destruição de habitats naturais. Aqui na imagem, né, a gente tem o desmatamento na Amazônia. Se vocês observarem bem, a gente pode observar uma extensa área, né, que foi desmatada. E o desmatamento, né, como exemplo, ele causa a extinção de muitas espécies de animais e também de vegetais. Espécies que até mesmo são desconhecidas, né, que nunca foram estudadas por nós. Nessa imagem aqui, ela seria uma paisagem natural ou uma paisagem humanizada? Obviamente, né, seria uma paisagem humanizada. Se a gente observar bem, tem o quê? A presença de muito lixo. Consequência aí da ação do homem, né? Das transformações que o homem causa na natureza. Outras atividades, né, como a agricultura, o extrativismo mineral, eles causam grandes impactos negativos sobre o solo, fazendo com que o mesmo perca a sua fertilidade. Um outro exemplo de ação antrópica, o que seria essa ação antrópica, né? Seria a ação do homem na natureza, a modificação que o homem faz aí no meio. Na paisagem, ela é o represamento dos rios para gerar energia elétrica ou irrigar plantações e a mudança dos cursos de água para favorecer a ocupação humana. Além disso, né, tem os resíduos lançados pelas indústrias, dos esgotos, do lixo doméstico, que podem poluir as águas e o subsolo. Né, a gente pode voltar aí nessa imagem, né, e ter esse grande exemplo da poluição que o homem causa aí no meio ambiente. As paisagens naturais ou que sofrem pouca intervenção humana precisam ser preservadas, pois muitas apresentam espécies de animais e vegetais com riscos de extinção. Podem servir como fontes de pesquisa. Algumas espécies de vegetais podem ser utilizadas pela medicina na cura de muitas doenças, né? E também são interessantes para o desenvolvimento das atividades turísticas. Nelas, há comunidades humanas que vivem de maneira tradicional, sem grandes alterações ao ambiente e devem ter sua cultura preservada, como, por exemplo, as comunidades ribeirinhas aí do Rio Amazonas. Para que essas paisagens sejam preservadas, cabe ao Estado elaborar leis de proteção ambiental e estabelecer mecanismos de fiscalização e controle das áreas naturais protegidas. Não só do Estado, né, gente? O papel de preservação a gente não pode deixar somente na mão do Estado, também é papel nosso, quanto seres humanos, preservar os locais que a gente vive, né? Evitar estar jogando lixo aí no meio ambiente, lixo nas ruas, evitar estar fazendo queimadas, porque tudo isso vai contribuir negativamente para a poluição, né, do nosso planeta, para a poluição dos lugares aí que a gente frequenta. Agora a gente vai, né, ter o nosso exercitando. Tem umas questões aqui para vocês responderem.
E a primeira questão é a seguinte: a paisagem é um importante conceito para a geografia. As paisagens naturais compreendem, letra A, localidades com índices diminutos de desmatamento. Letra B, regiões com pequeno número de espécies nativas. Letra C, áreas caracterizadas pelo reflorestamento natural. Letra D, lugares com pouca oferta de recursos renováveis. Ou a letra E, espaços com pouca ou nenhuma intervenção antrópica. Qual seria a resposta? Então vamos ver aí se vocês acertaram. Para quem respondeu a alternativa E, está correto, tá bom? A paisagem ela é um importante conceito para a geografia e as naturais são os espaços com pouca ou nenhuma intervenção antrópica. Como eu falei para vocês anteriormente, intervenção antrópica seria a intervenção do homem na natureza, tá? Vamos para mais uma para ver se vocês fixaram o nosso conteúdo de hoje. Questão 2. Assinale a alternativa que indica um processo que contribui para a formação de paisagens culturais. Alternativa A, delimitação de comunidades indígenas. Alternativa B, expansão do processo de urbanização. Alternativa C, segregação de animais no meio natural. Alternativa D, demarcação de reservas sustentáveis. Ou alternativa E, redução das trocas comerciais no meio. Vamos lá, vamos ver se vocês acertaram. Para quem respondeu a alternativa B, expansão do processo de urbanização, meus parabéns, você acertou. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Falamos aí sobre paisagem, vimos os conceitos de paisagem natural, paisagem humanizada, né? Natural são aquelas com pouca ou nenhuma intervenção humana, e a humanizada são aquelas que o homem, né, já interviu, já fez modificações. Para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima!